O mundo parecia continuar como sempre. O tráfego urbano, os risos despreocupados, as luzes artificiais da modernidade, tudo parecia estável. Mas em outra dimensão, invisível aos olhos humanos, o tempo se esgotava. Os céus tremiam com sinais imperceptíveis, e os mensageiros do Altíssimo já haviam sido enviados. Era chegado o tempo do acerto final, o Tribunal de Fogo. Numa manhã comum, milhares de pessoas ao redor do mundo começaram a perceber uma sensação inexplicável no peito, como se algo imenso estivesse prestes a acontecer. Um vento quente, não natural, atravessava ruas e florestas. O céu, antes azul, tingiu-se de um tom vermelho profundo, como brasas vivas suspensas. As nuvens se partiam em silhuetas que pareciam olhos. Era o prenúncio do tribunal. No epicentro da dimensão espiritual, uma enorme planície dourada se expandia além do alcance da visão. No centro, uma escadaria de fogo levava até um trono que ardia sem se consumir. Diante dele, uma multidão se formava. Milhões de almas recém-despertas caminhavam, desnudas de máscaras, diante de uma verdade absoluta. O julgamento eterno havia começado. Entre elas, um homem simples, que em vida fora indiferente às coisas do espírito, caminhava, hesitante. Sua aparência era como a de todos ali, translúcida, mas intensa, com os olhos carregados de memórias e culpa. Ele não compreendia onde estava, mas seu espírito tremia diante da grandiosidade à frente. Cada passo parecia pesar toneladas, como se todos os seus atos estivessem sendo carregados em suas costas. No alto do tribunal, os livros da vida estavam abertos. As páginas, feitas de luz viva, se movimentavam como se tivessem consciência própria. Seres imensos, com olhos como chamas e vozes como trovões silenciosos, se posicionavam em lados opostos do trono. De um lado, a justiça, do outro, a misericórdia. No centro, aquele que julga com verdade, incorruptível, sem sombra de parcialidade. Uma voz, mais antiga que o tempo, ecoou por todo o plano espiritual. Não era ouvida com os ouvidos, mas sentida no íntimo de cada ser. Ela dizia: todos comparecerão diante do fogo. Aquilo que for ouro permanecerá. O que for palha será consumido. Não havia escapatória, nem desculpa, nem retórica, que pudesse amenizar o peso da verdade naquele lugar. Aos poucos, começaram a ser chamados. Os nomes ecoavam como raios, ressoando com poder nos corações. Cada alma era trazida diante do trono. Um a um, os atos eram revelados, não como histórias contadas, mas como cenas vivas, projetadas na própria eternidade. Ninguém podia negar, esconder, manipular. Aquilo era a realidade final. O homem que antes caminhava hesitante, agora estava à frente. Seus atos fluíam diante dele como rios. Ele via suas palavras duras, suas negligências, seus momentos de orgulho e omissão. Cada escolha, cada pensamento não confessado estava ali. Ele chorou, não por medo da condenação, mas por finalmente enxergar com olhos nus aquilo que sempre evitara ver. Por entre as lágrimas, ele viu uma criança que ajudou uma vez, um pão que deu sem esperar retorno, uma oração que fez em desespero e que havia sido ouvida. Essas pequenas brasas brilhavam no meio da escuridão de seus erros, e algo extraordinário aconteceu. O fogo, ao tocá-las, não as destruiu. Ao contrário, essas ações brilharam ainda mais, como ouro refinado. No silêncio que se seguiu, ele compreendeu. O Tribunal de Fogo não era apenas sobre condenação, mas sobre revelação. Tudo o que era verdadeiro permanecia. Tudo o que era falso se desfazia. Ele agora sabia. Não era o fim. Era o início da verdade absoluta. A eternidade se estendia sem pressa, e ainda assim, o tempo ali era absoluto.
Cada alma, ao ser convocada, passava por uma revelação tão íntima que até o silêncio tinha peso. O homem que outrora tremia, agora permanecia em pé, olhos marejados, enquanto observava outros subirem diante do tribunal. Não havia acusadores humanos, nem plateia. O julgamento era entre a verdade e o espírito. Um a um, os corações eram virados do avesso. Em volta do trono de fogo, pairavam seres que jamais haviam tocado o solo da terra. Testemunhas eternas. Alguns tinham rostos que brilhavam como o sol. Outros continham olhos por todo o corpo, e todos exalavam uma autoridade serena e aterradora. Eram eles os guardiões da verdade. Não julgavam, apenas registravam. Suas vozes eram ecos do que sempre foi. Estavam ali não como ameaça, mas como confirmação. Um jovem de aparência forte e confiante foi chamado. Seu corpo espiritual parecia imponente, mas à medida que os registros surgiam, suas formas começaram a ruir. Suas ações, antes celebradas, eram feitas com arrogância, interesse, vaidade. E diante da luz do tribunal, essas obras se desintegravam como cinzas ao vento. Nada escapava à inspeção flamejante da verdade. Aquilo que parecia ouro era apenas verniz sobre a palha. Em contraste, uma idosa silenciosa foi convocada. Pequena, curvada, quase invisível na vida terrena. Suas mãos espirituais tremiam, mas quando sua história foi trazida à luz, brilhou como uma aurora. Cada gesto de amor, cada oração feita em silêncio, cada sacrifício escondido, todos, eles estavam ali, como pedras preciosas forjadas na dor e humildade. O fogo não a consumia, a purificava. O homem observava em silêncio. Pela primeira vez, compreendia que grandeza ali não era poder nem fama. Era verdade interior. Era aquilo que ninguém via. O tribunal de fogo não julgava aparências, mas intenções. Era um espelho perfeito. Ele olhava para as testemunhas celestiais e via nelas a serenidade de quem conhecia cada um profundamente, como se tivessem caminhado ao lado deles a vida inteira. E de fato tinham. Um som como trombetas distantes cortou a eternidade. Um novo grupo de almas surgia, agora composta por líderes, juízes, pregadores, mestres, artistas, políticos, homens e mulheres que influenciaram milhares com palavras e decisões. Mas naquele tribunal não havia prestígio, apenas verdade. Muitos foram consumidos pelas próprias obras. Palavras ditas em nome da justiça que escondiam sede de controle. Discursos emocionados que ocultavam o vazio. O fogo queimava cada mentira com justiça inegociável. No entanto, entre esses líderes também havia vozes que permaneceram de pé. Aqueles que erraram, mas reconheceram, que caíram, mas se ergueram, que serviram em silêncio mesmo sendo esquecidos. O fogo revelava cada camada. Não poupava ninguém, mas também não privava ninguém da graça. Então, as testemunhas celestes ergueram suas mãos. Uma luz percorreu todo o plano e o tribunal se silenciou. Não era um fim, mas um intervalo. O homem sentia que algo maior estava por vir. O julgamento não era só individual. O mundo inteiro estava prestes a ser confrontado com a verdade. Fogo crescia, a terra trepidava e o tribunal se preparava para revelar o destino das nações. O céu acima do tribunal escureceu, mas não era noite, era reverência. As chamas não cessaram, apenas se recolheram, como se preparassem para um instante mais profundo. O homem, agora transformado pelo que presenciara, sentia o peso do que viria. Não era mais um julgamento pessoal, era o destino coletivo da humanidade que agora seria revelado. De todas as direções, nações inteiras emergiam, não como territórios, mas como corpos coletivos, vultos gigantescos feitos de milhões de vozes, de decisões passadas, de memórias entrelaçadas. África, Europa, América, Ásia,
Oceania, cada uma com um rosto formado por seus filhos. E cada rosto, agora diante do trono, revelava marcas de séculos, guerras, opressões, fé, resistência, egoísmo, amor. As testemunhas celestiais se posicionaram em círculo. Uma luz dourada desceu como uma espada cortando os tempos. Os registros das civilizações se abriram, não em livros, mas em cenas vivas que dançavam entre as chamas. O tribunal via tudo, do primeiro clamor de injustiça até o último ato de compaixão escondida, e cada nação foi colocada diante do fogo. Algumas tremiam. Seus pilares eram feitos de orgulho e violência. Colonizadores que diziam trazer salvação, mas deixavam cicatrizes. Governos que promoviam justiça apenas em nome, mas construíam muros e esquecimentos. Povos que exaltavam o lucro acima da vida e outros que se banharam no sangue dos inocentes. Diante do fogo, todos esses monumentos ruíam. A história não podia mentir, mas também havia surpresas. Povos considerados pequenos carregavam grandes luzes. Tribos esquecidas que viveram em equilíbrio com a criação. Minorias perseguidas que mantiveram sua esperança intacta. Corações que nunca subiram em púlpitos, mas viveram com tamanha verdade que o próprio fogo os saudava com reverência. O Tribunal de Fogo não via fama, via essência. A terra estremeceu quando um último livro foi aberto. Nele não havia nomes individuais, mas propósitos. Era o livro da intenção, e ali estavam inscritos não só os feitos, mas o motivo profundo por trás deles. Governantes que ofereceram ajuda esperando o retorno político tinham suas boas obras consumidas. Já mães que criaram filhos na pobreza com coragem eram vistas como arquitetas eternas do bem. O homem chorava, não por medo, mas por clareza. Tudo fazia sentido. Nada havia sido esquecido, ignorado, perdido. Cada lágrima, cada sorriso, cada injustiça, cada reparo, tudo fora visto. E agora, diante da verdade, havia apenas uma pergunta que ecoava em todos os corações: o que fiz com a liberdade que me foi dada? Então a voz que sustentava os céus ecoou uma última vez. Não era acusação nem recompensa, era justiça, clara, reta, incontestável. Cada alma, cada nação, cada momento foi conduzido ao seu destino, não por punição, mas por coerência. O tribunal não escolhia, apenas refletia a escolha que cada um já havia feito com sua própria vida. As chamas cresceram até tomarem tudo, mas não destruíam, purificavam. Do meio do fogo surgiram novas terras, novas cores, um novo começo. Onde antes havia julgamento, agora havia redenção. O homem, agora ajoelhado, sorriu. Sabia que o fogo não era o fim, era o portal. E em meio às cinzas do mundo antigo, uma única palavra pairou em fogo vivo no ar: verdade.